Nosso exercício, exemplo 1 de propriedades mecânicas dos materiais. A gente tem um tubo de aço, em tensão de escoamento de 30 kSI, e comprimento L igual a 4 pés. O diâmetro externo de 6 polegadas, que é o D2, e o diâmetro interno D1 de 4,5 polegadas. Esse tubo é comprimido por uma força axial de 140 kip. E o material desse tubo tem um módulo de elasticidade igual a 30.000 kSI. E o coeficiente de Poisson é 0,30. Aí ele pede para determinar o encurtamento do tubo, já que ele está sendo comprimido, né, vai ser encurtado. A deformação transversal. Essa deformação transversal ela vai estar ligada aos diâmetros, certo? A relação dela, né, dessa deformação transversal, ela se relaciona com a deformação longitudinal através do coeficiente de Poisson. Aí ele pede o aumento delta D2 do diâmetro externo e o aumento delta D1 do diâmetro interno. Como ele está sendo comprimido, ele vai se alargar, então os diâmetros vão aumentar, certo? E aí, com esse aumento dos diâmetros, consequentemente, a espessura da parede do tubo também vai aumentar, certo? Então, vamos para a resolução. Começando com o encurtamento, certo? Que é bem simples. O, o encurtamento, gente, aqui que a gente tem, ele vai ser dado por PL sobre EA, certo? Isso aqui, quem fez o trabalho de propriedades mecânicas dos materiais, vai lembrar isso aqui direitinho. Se você não lembra dessa parte, na parte de carga axial, a gente vai ter também a utilização dessa fórmula, certo? P é a carga que está atuando no tubo, L é o seu comprimento, o E vai ser o módulo de elasticidade e a área é a área da seção transversal. Como o tubo está sendo comprimido, a gente vai utilizar aqui essa carga como menos 140 vezes 10 a terceira, né? 140 kip. Então, aqui a gente multiplica por 10 a terceira, porque kip é 10 a terceira libras, certo? Menos 140 vezes 10 a terceira, vezes 4 pés. Dividido pelo módulo de elasticidade. Lá a gente tinha um módulo de elasticidade igual a 30.000 KSI. Então, para a gente poder padronizar as equações, a gente vai multiplicar por 10 a terceira. A gente fica com 30.000 vezes 10 a terceira PSI. Vezes a área da seção transversal do tubo. Que área é essa? Π vezes D ao quadrado menos Dzinho ao quadrado sobre 4, certo? Isso aqui é a área da seção transversal do tubo. Então, o nosso delta, né, o encurtamento do tubo, vai ser igual a menos 1,5 vezes 10 a menos 3 pés, certo? Aqui a resposta da letra A. A letra B, ele pede justamente a deformação transversal. Como eu tinha falado para vocês, a deformação transversal, que é essa aqui, ó, ela se relaciona com a deformação longitudinal através do coeficiente de Poisson, certo? Então, o coeficiente de Poisson é o negativo da razão entre a deformação transversal e a deformação longitudinal. Se a gente já sabe quem é o coeficiente de Poisson, que é 0,3, ele está dado no enunciado da questão. E aí a gente precisa encontrar quem é a deformação longitudinal. Como é que eu acho a deformação longitudinal? A deformação longitudinal vai ser quem? O encurtamento dividido pelo comprimento inicial.
O encurtamento a gente achou no item anterior. Menos 1,5 vezes 10 a menos 3 pés. Dividido pelo comprimento inicial, que são 4 pés. Logo, a deformação longitudinal que eu vou ter vai ser menos 3,75 vezes 10 a menos 4. Certo? É adimensional, porque eu estou dividindo pé por pé. Certo? Deformação sempre vai ser adimensional. Né? Só tomem cuidado para não chamar isso aqui, ó, de deformação. Isso aqui é alongamento ou encurtamento. Isso aqui é deformação. Como o meu coeficiente de Poisson é 0,30, eu posso substituir agora os valores aqui. O que é que eu fiz aqui? Passei, né, o E, a deformação longitudinal, multiplicando o coeficiente de Poisson. Então, eu tenho que a minha deformação transversal vai ser o coeficiente de Poisson vezes o negativo, que vem da própria fórmula, vezes menos 3,75 vezes 10 a menos 4, que é o valor da deformação longitudinal. Só uma observação sobre essa fórmula, gente, é o seguinte. Nós precisamos ter esse sinal negativo aqui, porque quando uma deformação é positiva, a outra necessariamente é negativa. Se o corpo está sendo comprimido, a deformação longitudinal ela vai ser negativa, ele vai estar com suas dimensões sendo diminuídas. Por outro lado, a sua largura vai estar aumentando, certo? Então, e vice-versa, né? Se eu estou tracionando o corpo, eu estou aumentando o comprimento e diminuindo a largura daquele corpo, tá certo? Então, eu preciso desse sinal negativo. Como a minha deformação longitudinal foi negativa, aqui eu fico com menos por menos, que fica mais. Então, eu fico com a deformação transversal igual ao coeficiente de Poisson, que é 0,30, vezes 3,75 vezes 10 a menos 4. Então, a minha deformação transversal ela vai ser 1,125 vezes 10 a menos 4. Mais uma vez, isso aqui também é adimensional, certo? Deformação sempre é adimensional, porque o coeficiente de Poisson também é adimensional. Então, a gente já achou o encurtamento do tubo, a gente achou a deformação longitudinal para poder achar quem era a deformação transversal. Com a deformação transversal, a gente pode com a deformação transversal, a gente já pode encontrar quais são as variações do comprimento do tubo, tá? Então, eu relaciono, né, a deformação transversal com os diâmetros, tanto o diâmetro externo quanto o diâmetro interno. Só que eles se relacionam de forma separada. Então, a minha deformação transversal ela pode ser a variação dos diâmetros dividido pelo diâmetro, a variação do diâmetro externo, né, o delta D2, que é o quanto ele está aumentando, dividido pelo diâmetro externo inicial, certo? Então, eu faço meios pelos extremos aqui e fico com o meu delta D2 igual a quê? O D2, o diâmetro inicial, vezes a deformação. Como o meu diâmetro inicial é 6 polegadas, a minha deformação a gente encontrou no item anterior como 1,125 vezes 10 a menos 4. Então, a minha variação de diâmetro vai ser 6,75 vezes 10 a menos 4 polegadas, né? Porque o diâmetro já era 6 polegadas. Então, isso aqui é o quanto ele variou, tá certo? Percebam que é um valor muito, muito pequeno, tá? É uma variação muito, muito pequena mesmo. A gente sabe que ocorre essa variação, mas a gente não consegue perceber o quanto essa variação que essa variação está ocorrendo. A gente não percebe a olho nu.
Já para o diâmetro interno, a gente vai aplicar a mesma coisa. Só que eu vou relacionar, né, a deformação transversal com a variação do diâmetro interno com o diâmetro interno inicial. Fazendo a mesma coisa, meios pelos extremos, vou ter que a variação do diâmetro interno vai ser o diâmetro interno inicial vezes a deformação. O diâmetro interno inicial era 4,5 polegadas. Então, na hora que eu faço a variação do diâmetro interno vai ser o quê? 4,5 vezes a deformação. Então, a variação do diâmetro interno vai ser 5,06 vezes 10 a menos 4 polegadas. Então, tá aí a variação dos diâmetros que a gente queria. Então, um detalhe, aqui é delta D1, tá? Isso é um errozinho de digitação que eu cometi. Aqui é delta D1, não delta D2. E a letra D... Ixi, Maria. Eu deixei o negócio todo ajeitadinho no PowerPoint. E quando eu botei aqui no Google Drive, na apresentação do Google, o bicho desconfigurou todo. Mas o item dele pede qual é a variação da espessura do tubo, tá? Como é que eu vou calcular a variação dessa espessura? Primeira coisa, aqui a gente tem a vista da seção transversal do tubo, tá bom? Então eu tenho o raio 1, que é o raio interno, e o raio 2, que é o raio externo. A espessura do tubo, gente, vai ser justamente a diferença entre os dois raios, certo? O raio externo, R2, menos o raio R1, tá? É a espessura do tubo. Mas quem é o raio? O raio é a metade do diâmetro, tá? Então, o raio 2 é D2 sobre 2, o raio 1 é D1 sobre 2. Então, a minha espessura vai ser a diferença entre as metades dos diâmetros. Se eu quero saber qual é a minha variação de espessura, o ΔT, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a diferença entre as variações, entre as metades das variações dos diâmetros. Percebam que eu adicionei delta na frente de todos eles, tá? Então, quem é o delta D2? Só tem um errinho aqui, tá, gente? É o seguinte, eu esqueci de fazer a divisão por 2 aqui. Deixa eu ver se tem. Falta fazer a divisão por 2 nos dois aqui, tá? Então, é delta D2 sobre 2 menos delta D1 sobre 2. O delta D2 é 6,75 vezes 10 a menos 4. E o delta D1 é 5,06 vezes 10 a menos 4. Então, eu peço até a vocês devem estar com a calculadora aí, façam a subtração disso aqui, tá? Que eu vou fazer aqui também. Que deu 1,69. Isso aqui, gente, não é a resposta, tá? A gente tem que dividir isso aqui por 2. Dividindo por 2, a gente fica com 8,45 vezes 10 a menos 5 polegadas, tá certo? Então, anotem aí 8,45 vezes 10 a menos 5 polegadas é a variação da espessura do tubo, tá bom? Então é isso, pessoal. Aqui o exercício que eu deixei preparado para hoje.